Olá pessoal, esse é o Pra Onde Vamos, esse programa que nós gostamos de fazer, porque nos preocupamos demais aí com os rumos do Brasil. Estamos aqui novamente com o Jonas Henrique, nosso querido economista, especialista em economia da cultura, e que está sempre aqui, é o titular, sem nenhuma falta aqui no nosso programa. Com o Wallace Pereira, economista, também especialista aí em macroeconomia, é nosso titular que falta de vez em quando, mas está sempre aí com a gente, trazendo ótimas reflexões. E comigo, Wesley Cantelmo, também economista, tentando fazer a mediação desse debate e também contribuindo com as discussões. Bom, eu quero novamente agradecer pela sua presença. De saída, já pedir para curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, com os colegas, com os inimigos também, não tem problema nenhum, porque a gente quer contribuir com o debate, tá bom? Uma semana quentíssima, uma semana também muito triste, o número de mortos pelo Covid disparou nessa semana, o número também de incidência no Brasil, a coisa está ficando muito feia. E a gente quer trazer isso aqui para você, algumas reflexões do ponto de vista político também, não tem sido uma semana fácil, uma série de atos que chegam a chocar, né, e eu vou tentar apresentar isso aqui um pouquinho. Então, assim, a ideia é a gente apresentar essas notícias da semana e algumas reflexões muito importantes. Tem algumas notas técnicas que os nossos colegas, o Jonas e o Wallace, vão trazer para a discussão hoje, notas técnicas, e o principal delas, uma nota técnica que saiu no CEDEPLAR, o FMG, numa nota coordenada pela professora Fernanda Simini, que faz uma avaliação, né, junto com uma rede internacional de avaliação das medidas de combate à pandemia do coronavírus, que faz uma avaliação das ações do governo brasileiro nesse combate. E as notícias, como a gente já tem tratado aqui, né, no programa, em outras oportunidades, as notícias não são boas e essa nota, ela vem consolidando isso, está muito interessante, o Jonas vai apresentar. E a gente vai comentar um pouquinho. Vamos comentar também uma outra nota técnica de um professor do CEDEPLAR, também da UFMG, que é complementar essa perspectiva das avaliações do governo, que é com relação àquela pergunta, né, que tá sempre na mente de todo mundo, e principalmente quando a gente coloca a necessidade do governo executar algumas ações aqui, que é de onde vem o dinheiro, né? Então a gente vai trazer uma nota técnica do professor Marco Flávio Rezende, que comenta um pouco isso, assim, né? Como esse dinheiro ele pode ser disponibilizado, né? Principalmente por meio da emissão de dívida pública e da emissão monetária. Enfim, vamos dar sequência aqui na nossa pauta. Começando, como sempre, né? Fazendo a atualização, e dessa vez uma atualização muito triste, né? Com relação aos casos da Covid-19, de como essa pandemia tem evoluído. Aqui no mundo a gente está muito próximo, vocês podem observar, aqui novamente pelo site Nossa Referência, né, da Johns Hopkins, o mundo se aproxima de 4 milhões de casos confirmados, lembrando que esse é um número sujeito a um índice muito grande de subnotificação, ou seja, esse número pode ser muito maior, em cada país isso varia, e aqui no Brasil tem sido uma das maiores preocupações mundiais em termos de subnotificação, porque a quantidade de testes aqui no Brasil, ela é mínima, ela é muito pequena, né? Então, o mundo tem quase 4 milhões de casos confirmados, com 275.397 mil mortes, infelizmente, né? Aqui aquela sempre observação que a gente faz da curva, né, da disseminação do vírus em escala logarítmica, a gente percebe que os casos continuam crescendo, mas num ritmo um pouco menos acelerado, né? Aquele platô que a gente vem falando aqui sempre. E agora aqui vamos para os dados do Brasil, e aí a situação do Brasil bastante assustadora, viu, gente? Muito complicado. Tem sido destaque na imprensa mundial, né, que a postura do Brasil, ou a falta de postura com relação ao combate à pandemia, né? E hoje a gente chega aqui a 146.894 casos,
tem saído uma série de estudos a respeito das subnotificações no Brasil. Há quem diga que esse número é pelo menos 10 vezes superior, ou seja, a gente já teria quase 1,5 milhão de casos no Brasil e que não estão notificados, né, não estão nas estatísticas oficiais. E hoje, aqui, a gente está gravando esse programa no dia 9 de maio, a gente chegou à marca tristíssima, né, a triste marca de mais de 10 mil mortos no nosso país. Né, 10.017 mortos. Isso nos números oficiais, sem contar subnotificações, que no caso de mortos também, está muito claro que é uma subnotificação tremenda. Né? O cruzamento desses dados oficiais com dados de registros de mortes em cartórios por síndrome respiratória mostra que a subnotificação dos óbitos também é muito grande, né? E com outros números também, número de sepultamentos nos cemitérios, enfim, está muito claro isso, né? Bom, essa é uma semana também que, do ponto de vista político, a gente tem se assustado bastante, né? Alguns fatos aí que marcaram e que têm atrapalhado demais no foco que o país precisa ter no combate ao coronavírus, e a gente está imerso numa crise institucional, né? A semana iniciou com, né, na verdade, o ex-ministro Sérgio Moro fez o seu depoimento, né, naquilo que pode comprovar supostas interferências do presidente da República na Polícia Federal. Ele fez um depoimento na Polícia Federal em Curitiba no sábado, e no início da semana foi autorizado pelo STF a divulgação desse depoimento. Então traz coisas que não são muito novidades, né? Ele dispõe algumas mensagens de WhatsApp ali, mas o que talvez tenha, e é o que está gerando mais polêmica, que tem mais de contundente nesse depoimento, é quando o ex-ministro aponta a necessidade que o STF faça uma análise, e a Procuradoria-Geral da República também, né, obviamente, uma análise da reunião ministerial ocorrida naquela semana que o Moro né, acabou que na sexta-feira daquela semana ele acabou pedindo a demissão. Porque nessa semana, naquela reunião, teria algumas evidências de interferência ou de desejo do presidente interferir na Polícia Federal. O governo estava tentando não entregar a íntegra da gravação dessa reunião para o STF, contudo, não houve sinalização contrária por parte do STF nesse sentido, e eles entregaram ontem, supostamente, a gravação inteira, né? Então vamos ver o desenrolar disso. Bom, ainda no campo político, se consolidou uma troca importante no comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro, aquilo que é um dos pilares aí, né, dessa demissão, desse pedido de demissão do Moro, dessa discussão, e de um possível desejo de interferência do presidente da República na Polícia Federal. Então essa troca se consolidou. Foi uma semana que o presidente mandou jornalistas na frente do Palácio do Planalto calarem a boca, justamente porque eles estavam questionando essa troca no comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então, o presidente, numa atitude extremamente agressiva e algo que tem mostrado aí a subida de tom por parte dele e dos seus seguidores, né? No fim de semana também a gente teve cenas aí de ataque, né, a jornalistas na manifestação, que agora já virou rotina, né, as manifestações lá na frente do Palácio do Planalto durante os domingos, e com apoio do presidente da República, em que jornalistas foram agredidos com chutes e socos e expulsos dali onde estava ocorrendo a manifestação, o que tem nos chocado demais, e é preciso que a gente denuncie o absurdo que isso é, né? E aí isso se complementa com o presidente mandando os jornalistas calarem a boca. Bom, é a semana também que o presidente da XP, né, uma famosa corretora aí de serviços financeiros, né,
falou que está tudo bem no Brasil, né? A coisa está tranquila, porque o pico da doença já passou para as classes mais altas. Agora tem um problema, é porque tem muita favela no Brasil, né? Tem muita comunidade, isso nas palavras dele. Mas, tirando isso, está tudo bem, né? É de chocar, né, meus amigos? Não é fácil. É a semana também que algumas cidades já começam a implementar aquela medida de lockdown, né, que a gente discutiu muito no início, que nada mais é do que uma restrição mais forte, assim, quase que total, né, da circulação nas cidades. Então, São Luís, no Maranhão, Belém do Pará, algumas cidades no Rio de Janeiro também, Niterói, estão implementando lockdown. Isso tem tido também uma discussão jurídica tremenda, porque é uma medida que não estaria prevista aí no marco legal, mas que é extremamente necessária, dado o quadro de caos de disseminação por contaminação do coronavírus nessas cidades. Bom, nessa semana também interessante, né? Dado toda essa conjuntura, essas manifestações absurdas, eu assisti uma live lá do filósofo famoso brasileiro, né? O Mário Sérgio Cortella, com o pessoal do Valor Econômico, né, do jornal Valor Econômico, e ele falou uma coisa que eu achei brilhante, assim, e que eu quero trazer aqui para servir de alerta para todos nós, né? A gente tem que ter muito alerta com os democracidas, né? Os democracidas que querem fazer um ato de suicídio da nossa democracia, aqui agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? Com todas essas manifestações e atos de barbárie, né? Atos absurdos. Então, um filósofo brasileiro traz essa contribuição, eu acho que a gente tem que estar muito atento nisso. Na quinta-feira, né, o presidente fez eu estou chamando de uma excursão, né? Fez uma excursão com diversos empresários ao STF, atravessaram, saíram do Palácio do Planalto, cruzaram a praça e foram até o STF para pressionar pela abertura, pela flexibilização das medidas de restrição social. Né, numa semana em que as filas na Caixa Econômica Federal estão explodindo por pessoas querendo o auxílio básico emergencial. Então, o governo atua como se nada pudesse fazer, né? Como se a solução para o problema econômico que a gente vem discutindo aqui nos últimos programas estivesse na liberação, né? Coisa que o mundo inteiro está reprovando, a gente está assim, em situação de chacota mundial. Na imprensa do mundo inteiro isso repercute muito mal para o país. E, por fim, do ponto de vista econômico, né, essa semana teve algumas aprovações importantes e polêmicas também, que foi a ajuda para estados e municípios, né, que saiu aí, finalmente foi aprovada. Então, existe uma polêmica muito grande aí, principalmente entre o Senado e a Câmara. A Câmara, no primeiro momento, aprovou um projeto com um determinado teor, foi ao Senado, o Senado recusou o projeto como um todo, o próprio presidente Davi Alcolumbre foi o relator do projeto no Senado e alterou ele por completo, né, tirou aquela regra que a gente já tinha comentado aqui, que era de compensação de ICMS e ISS, e fechou um valor, né, um pacote de valor fechado, e que seria distribuído pela União a estados e municípios. Isso voltou para a Câmara, gerou algum desgaste político, mas a Câmara, até pelo sentido de urgência, acabou aprovando nesse mesmo teor, né, com algumas modificações, e a coisa voltou para o Senado e acabou se fechando lá nos últimos dias, né? Basicamente uma ajuda de 60 bilhões para ser distribuído para estados e municípios, 49 bilhões em termos de suspensão e renegociação de dívidas, 10,6 bilhões para renegociação de dívidas internacionais e 5,6 bilhões para suspensão de dívidas previdenciárias. Né? Algumas medidas polêmicas estão aí, né, que foi discutido bastante e que eu acho que é importante a gente abordar. Né? Nessa ajuda para estados e municípios tem um dispositivo de suspensão de prazos de concursos públicos, o que é uma medida interessante, porque no momento em que os estados e municípios estão passando por dificuldades, tem alguns recursos ainda em prazo de validade, obviamente, boa parte desses pessoas aprovadas em concurso não seriam chamados, então você suspende o prazo de validade desses concursos, e a medida talvez a mais polêmica delas, que foi proposto pelo Senado,
em comum acordo, na verdade, numa articulação com a equipe do Paulo Guedes, do governo, que seria a suspensão de salários dos servidores públicos. Isso vem num discurso muito corrente aí na grande mídia, né, que os servidores públicos teriam que contribuir com esse problema, né, com a redução dos gastos, e na verdade é um cabo de guerra de longa data já, como se os servidores públicos recebessem um montante gigantesco, né, de dinheiro em seus salários. Se a gente pegar em algumas categorias, certamente, né, e tem alguns abusos que precisam ser contidos e inclusive revistos. Mas a grande maioria dos servidores públicos, servidores da educação, da saúde, enfim, de diversas áreas, principalmente no executivo, recebem pequenos salários e que não vêm sendo ajustados há muito tempo, né, de acordo com a inflação dos últimos anos. Mas, enfim, no final das contas, a própria Câmara adicionou uma série de exceções, né, de categorias que entrariam como exceção e que melhoraram bem o teor desse projeto, né? Então, trariam na exceção os profissionais de saúde, os de segurança de um modo geral, inclusive em setores de carcerários, enfim. Também os profissionais de limpeza urbana, serviços funerários e profissionais de assistência social, né? O que é uma questão importante. Teve também a aprovação da chamada PEC do orçamento de guerra, né, que está sendo discutida tem muito tempo, e que traz aí na verdade, permite o governo, durante esse período de calamidade pública, não cumprir com aquelas regras de restrição fiscal, e traz aí como novidade a atuação do Banco Central, e a gente vai comentar isso mais um pouquinho à frente, que é de poder comprar títulos nos mercados primário e secundário, mas a novidade é a compra de títulos privados, né? Tem um temor aí pela compra de títulos de carteiras podres, né? E, enfim, mas a gente discute isso um pouquinho mais para frente. Uma introdução mais longa hoje, mas realmente porque a semana está muito quente, aconteceu muita coisa, e a gente não podia deixar de comentar e trazer essas informações para que você possa acompanhar também. Só para finalizar mesmo, algumas notas, né? Perdemos aí no domingo Aldir Blanc, né? Que talvez seja certamente é um dos principais letristas da história da música brasileira. Morreu com Covid-19, né? E isso também foi motivo aí de uma série de manifestações, né? E assim, pela relevância mesmo desse nome, né? Aldir Blanc compôs nada mais, nada menos que o Bêbado e Equilibrista, né? Uma das músicas mais importantes da história do século XX no Brasil, né? E a gente traz aí, foi também uma outra crise, né, que está ligada a esse tema, que foi o chilique, o show de terror feito pela Regina Duarte, né, que estava aí pressionada, podia cair no governo, porque não estaria atendendo às pautas aí da ala mais radical, né, da guerra cultural proposta pelo governo Bolsonaro, e ela investiu a capa total, né, ela foi dar uma entrevista na CNN, brigou, exaltou a ditadura militar, falou que a gente está falando demais de mortes, porque morte acontece mesmo, enfim, um show de horror, né? Inclusive, ela foi perguntada porque não fez manifestação pública com relação à morte do Aldir Blanc, ela falou que ligou pessoalmente para a família, o que demonstra assim, uma tremenda falta de senso público e de entender o que é a cultura nesse país. Bom, com isso, vocês até me desculpem aí, colegas, um pouco mais de veemência, né, um pouco mais de emoção aí na minha fala, mas porque realmente o que a gente está vendo nesse país é de assustar, né? Então, já passo a bola para vocês aí. Olá, Wesley e Wallace, sempre muito bom estar falando para vocês. E realmente uma semana quente, né? Só pegando o gancho aí da nossa Ministra da Cultura, a gente também, nessa semana, a gente teve uma tentativa de uma medida provisória de retirada dos direitos autorais dos músicos, né? De uma taxação de eventos e a lei para recolhimento do ECAD, além do ECAD, seria taxado em 5% ou 10%, se não me engano, o cachê do músico para o combate ao Covid, né?
É engraçado, mas é porque é uma série de contradições, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, né? Mas está tudo fechado. Os músicos, na sua grande maioria, não nem recebem direito autoral, né? Quem recebe direito autoral são muitos dos superstars que a gente estava falando, né? Mas, enfim, é uma série de... É um circo dos horrores, assim, que a gente tem passado essa semana. Comentando ainda diretamente essas respostas das políticas públicas que houveram ao combate ao governo, ao combate do Covid-19, né, do governo, tem uma nota técnica que o CDPLAR, junto no grupo de políticas públicas e desenvolvimento, que soltou sobre uma análise das primeiras respostas políticas do governo brasileiro para o enfrentamento ao Covid-19, com base num site, numa organização internacional que faz essa varredura de políticas públicas, né, de muitos países do mundo, né, e essa análise, assim, ela conclui, e teve até destaque na mídia mainstream, digamos assim, né, sobre os resultados dessa pesquisa, né, que é um estudo que primeiramente é um levantamento dessas políticas públicas, né, baseados nesse repositório, né, e que vai estar aqui o link para quem quiser acessar e ter as informações, chama polymap.org, que foram mapeadas 200 medidas implementadas do governo federal, dentre 31 de dezembro até dia 15 de abril de 2020, né, dia 31 de dezembro de 2019 a 15 de abril de 2020. Basicamente, o objetivo do estudo era mapear essas respostas, né, dessas políticas públicas do governo e analisar a complementariedade e identificar os pontos que devem ser aprimorados, né. É interessante que o estudo conclui que o elevado número de políticas, né, leis, medidas provisórias, portarias, não se traduziram nessa intensidade, abrangência e convergência das respostas que deveriam ser atingidas, né. Mas nesse, assim, destacam alguns pontos, né, que é a ausência de uma política nacional coordenada para a contenção da transmissão do vírus, que é algo que a gente vem sempre debatendo aqui, né, a falta de articulação entre os poderes, né, com o objetivo de contenção do Covid-19, a total ausência desse governo, e um total desalinhamento entre as medidas, né, para aumento da capacidade de atendimento, que envolve o quê? A aquisição de testes, respiradores, contratação de profissionais da saúde, e que envolveriam essa série de políticas para achatamento da curva, né? Essa curva do crescimento de infectados e de mortes, né? Em contrapartida, o governo priorizou a austeridade econômica sobre a mitigação social, né? Com atraso, né, e insuficiência nas respostas de proteção de segurança financeira e das famílias. E também a dinâmica de governança é marcada não somente por conflitos dentro do executivo, do governo federal, mas também por autoridades estaduais e municipais e por falta de diálogo com a sociedade civil, e, no modo geral, na tomada de decisão e monitoramento de ações, né? Basicamente, esse estudo, ele vem muito de encontro a tudo que a gente vem falando aqui nos últimos dias, pelo alto número de atrapalhadas, né, que o governo vem fazendo. E eu não sei se atrapalhadas é a palavra correta, talvez teria uma palavra mais pesada para a gente descrever essas atitudes, mas vamos chamar de atrapalhadas. Assim, né? Ô, Jonas, eu vou até te dizer o seguinte, eu não acho que são atrapalhadas, não. Eu acho que são, assim, eu acho que são projetos, eu acho que a gente tem que falar isso muito claro, né? Exato. Isso é um projeto, isso está na ordem, isso é a agenda do governo. A agenda do governo é essa. Eu escrevi um texto há algumas semanas lá no Brasil, está lá no Brasil Debate, chama A Espiral Bolsonarista, né? E mostra esse tripé, né? Falta de política econômica, combate ineficaz ao coronavírus e uma política de informação deficitária, né? Com relação ao vírus e de contra-informação em termos das medidas necessárias. Eu acho que isso é projeto mesmo. Sim. Eu concordo que seja um projeto mesmo de política pública ter toda esse caos, essa promoção do caos, né?
fazendo a leitura econômica de medidas políticas que o governo tem adotado, parece que a pandemia veio a calhar para esse governo, né, para que haja um autogolpe ou coisa do gênero, né. E é algo que diversos estudos, né, eles têm chamado a atenção para a insuficiência de resposta de saúde pública ao combate à pandemia do novo coronavírus, né, que é um problema que foi vivenciado pela Itália e que revelou ao mundo a forma que os governos se organizam de modo político no combate à crise, é a forma de explicação da magnitude da epidemia em cada contexto, né? Então, as principais lições que a gente pode tirar do caso italiano, segundo a nota técnica da professora Fernanda Simini, envolve a importância do tempo das medidas na contenção da transmissão, a necessidade de governança orquestrada em todo o território nacional, né, a necessidade de ações complementares às medidas de distanciamento social para a contenção da transmissão, e a necessidade de expansão da linha de enfrentamento do Covid-19, a infraestrutura hospitalar, recursos humanos, acesso a insumos e a necessidade de medidas de mitigações abrangentes e concomitantes para que a gente consiga controlar os pontos de maior expansão, né, quando a curva chega a maior ascensão de contaminação, de mortes, né. Basicamente, né, o maior eixo de atuação do governo federal foi o aumento de atuação da capacidade do SUS, né, principalmente pelo Ministério da Economia, Ministério da Saúde. Esse eixo se destaca não somente pelo número de medidas, mas também pela diversidade de respostas, intervenções para ampliação da estrutura, habilitação de leitos e UTIs para pacientes infectados, recursos humanos, editais para contratação de médico e reorientações. A gente está apostando na remediação e não na prevenção, né? Basicamente isso que o estudo está mostrando, né? O governo federal apresentou diversas fragilidades em todas as frentes do eixo de achatamento da curva, né, segundo o Polimap, que foi baseado no estudo. Ele não implementou ou não endereçou medidas de distanciamento social, né, deixou isso a critério de estados e municípios. Enquanto o governo federal, é muito importante que haja uma ordem hierárquica e direcionamentos hierárquicos, né, para que haja o cumprimento geral da nossa... Não deixar solto, né, vocês façam o que você quiser e eu não posso fazer nada, e assim mesmo, né. Como o Wesley falou, isso é política pública, né, deixar ao Deus dará para a autorregulação, a autorregulamentação, como queira, das políticas públicas e, inclusive, das medidas econômicas, são políticas públicas adotadas pelo governo Bolsonaro, que a gente vê aqui que não tem capacidade de promover o desenvolvimento, o crescimento econômico e muito menos conter a expansão do vírus do Covid-19. Não conseguiu também expandir a capacidade de teste da população, né, até o dia 16 de abril, recentemente, né, o percentual era de 0,49, que é muito inferior para a média dos países latinos aqui vizinhos, que é de 2,3% da população do estado, é muito inferior, a gente testa muito pouco, né, não é abaixo da média, é muito abaixo da média. Isso. Em países desenvolvidos, os países estão testando 15% da população, 15,6% da população. Além de não promover mensagens claras e coerentes para a conscientização e comprometimento da população. O que isso quer dizer? Tendo a figura do presidente do país, o maior exemplo de desobediência, a população tende a seguir o seu líder e tende a desobedecer às orientações de distanciamento social e cuidados pessoais veiculados nas campanhas realizadas pelo próprio Ministério da Saúde. Ou seja, são atrapalhadas, mas essas atrapalhadas aí são conflituosas, são políticas públicas, sabe? São direcionamentos que devem ser seguidos e impostos pela maneira de pensar do governo brasileiro. Que interage de modo que o Estado não deve intervir na vida das pessoas, mesmo quando for para salvar a própria vida das pessoas, né?
Para finalizar a minha fala aqui, os efeitos da crise, o governo priorizou a austeridade econômica ao invés da proteção social, né? Os primeiros anúncios do Ministério da Economia foram na direção do aumento da liquidez, sem aumento de despesas por meio de diferimentos, antecipação de pagamentos, remanejamentos de recursos, outras fontes de orçamento. Só que no plano social, a introdução de emergência, da renda básica emergencial, do benefício emergencial, não foi acompanhado por medidas de redução de custos das famílias, né? Como descontos, adiantamentos de pagamentos de serviços essenciais, subsídios para bens essenciais, como alimentação e moradia. E o ritmo de implementação dessas medidas foi muito lento. A gente já vem falando aqui no programa que são gotas, né, que essas medidas econômicas do Ministério da Economia estão dando, quando a gente precisa de um rio, sabe? A gente precisa de uma cachoeira. A gente precisa de muito mais implementações e de um ritmo muito mais acelerado para a gente conseguir realmente livrar a nossa população dessas medidas que a crise realmente está trazendo, né? E, né, por fim, as medidas de governança do governo federal promovem a centralização, com destaque para o fortalecimento das Forças Armadas, sem qualquer previsão da participação da sociedade civil nos direcionamentos das políticas públicas. Enfim, essas são as medidas que o governo tem adotado, né, e com alguns comentários meus aqui em cima do estudo apresentado pelo programa do CDPLAR, né, pelo grupo de estudos de políticas públicas de desenvolvimento. Todos os dados estão disponíveis no polimap.org e também no site, né, do CDPLAR também, que vai estar aqui o link aqui embaixo, sobre as notas técnicas que vêm sido divulgadas aqui recentemente. Ótimo. Vou passar a palavra para o Wallace. Wallace, antes só de você falar, eu queria mostrar, porque eu acho que é complementar a isso que o Jonas né, falou aí desse estudo, né? Saiu hoje, bem cedinho aqui no site da The Lancet. Pessoal, The Lancet é talvez aí a principal revista dos assuntos de saúde do mundo. E hoje saiu um editorial dessa revista, né? Com esse título aí, Covid em Brasil, né? So what? So what é o e daí, né? O famoso e daí do presidente da República que repercutiu o mundo afora, né? E esse estudo aí, ele faz um comentário, na verdade, até muito parecido com o estudo da nota técnica aí do CDPLAR que saiu, né? Evidenciando para o mundo como o Brasil não tem combatido, né, a pandemia do coronavírus, né? Então, e daí? Esse so what e daí, né? E daí, coronavírus? Né? E daí se pessoas vão morrer? E é isso que esse estudo aí da The Lancet, que é essa principal, talvez a principal revista de saúde do mundo, né, e que tem feito um trabalho magnífico no acompanhamento aí da evolução com relação à pandemia do coronavírus, está comentando hoje aí sobre o Brasil, né? Lembrando que nas últimas 24 horas, número fechado, né, das últimas 24 horas, foram 751 mortos, né? Na semana passada a gente comentou, a gente estava entrando na escala dos 600, né? Nessa semana nós atingimos aí, no final da semana, a escala dos 751 mortos. E a tendência é subir, esse número subir, né, de mortos diariamente, né? O Brasil, nesse quesito, está apenas atrás, no mundo inteiro, apenas atrás dos Estados Unidos. Então, é com isso que a gente está convivendo. Wallace. Bom dia, boa tarde aí para quem está assistindo a gente. Depois dessas colocações, chama atenção para aquelas pessoas que não estão recebendo nem auxílio emergencial e que não estão podendo trabalhar por causa do bloqueio das atividades durante esse período. Uma coisa interessante que até agora eu não vi falar em mídia nem nada é sobre o uso
da poupança por parte de quem não está recebendo auxílio emergencial, não conseguiu se inserir em nenhum tipo de ajuda do governo. Então, isso tem um efeito muito importante na economia, porque se a gente pensar que são várias pessoas que não estão podendo trabalhar, elas não estão podendo trabalhar, elas vão estar com sua poupança. Então, em algum momento, essa pode tomar caderneta de poupança, ou talvez algum tipo de investimento, tesouro direto, ou algum tipo de coisa do tipo. Essa poupança vai acabar e essas pessoas vão ficar sem acesso ao recurso pessoal. Isso é um fator que vai contribuir para aumentar a pressão pela volta às atividades econômicas. Então, assim, o Brasil ele tem várias classes sociais, obviamente. Então, tem o pessoal que não tem porra nenhuma, tem o pessoal que ou vive de Bolsa Família, ou vive trabalhando para receber o salário mínimo, e que, portanto, a poupança dela é baixa, e que, em alguma medida, para quem conseguiu, vai estar sendo atendido pelos R$600. E tem a classe média, e aí, dentro da classe média, a gente vai ter classe média baixa, classe média alta, e essa parcela da população tem ali uma reserva guardada, mas que, à medida que o tempo vai passando, a reserva vai ser consumida. E à medida que a classe média vai consumindo a sua poupança, obviamente ela vai empobrecendo e vai contribuir para o caldo de pressão para a volta das atividades normais da economia. Então, esse é um fator que, até o momento, eu não tenho visto falar com frequência, mas o uso de poupança por parte das famílias que têm poupança, e à medida que o tempo isso vai sendo consumido, vai contribuindo para aumentar a parcela da população brasileira que está empobrecendo durante esse período. Porque ela não se adequa nem nos R$600 e não existe, até o momento, uma outra forma dessa parcela da população obter a renda. E a gente sabe que essa parcela da população, da classe média, e classe média baixa e alta, é uma parcela da população que paga plano de saúde, escola dos filhos, financiamento da casa e sem contar o pagamento do alimento diário. Então, a população também começa a sofrer desse problema da redução do nível de atividade econômica do Brasil. Então, é uma parcela da população que eu acredito que já tem que ser incluída aí nas preocupações do governo. Um outro ponto que é importante de levar em consideração são os pequenos negócios. Os pequenos negócios, eles estão com as atividades paralisadas, pequenos, médios negócios, e apesar do fato de que as medidas provisórias que foram editadas no período recente para reduzir a folha salarial, elas estejam vigentes, a redução do nível de atividade econômica também, em alguma medida, reduziu o nível de lucro e rentabilidade dessas empresas. Então, quando a economia volta à atividade, a folha salarial, em tese, ela vai voltar a ficar normal, e, porém, as empresas não vão ter a liquidez necessária para bancar esses salários. Então, tem um pequeno atrito entre o lucro recebido das empresas durante o período do coronavírus, de redução da atividade econômica, e a folha salarial que vai continuar nesse período. Então, pode ser que, e algumas classes empresariais têm reclamado que o maior problema é a quantidade que vai ter em caixa para poder pagar os salários e os custos do processo produtivo quando o pico de disseminação do vírus for menor. E aí entra nesse processo um elemento importante, que é a disponibilidade de crédito dos bancos. E essa disponibilidade de crédito ela tem que ser o mais rápido possível, com as taxas mais satisfatórias para minimizar esse impacto. Entretanto, no meio dessas Wallace, só pegando esse gancho aí que você acabou de comentar,
Uma notícia dessa semana também. O presidente do Bradesco deu uma declaração. Não, o juro é alto mesmo, tem risco, então o risco é maior nesse momento, então nós estamos elevando taxa de juros na ponta mesmo, então não tem crédito não. Então, assim, sem contrapartida explícita de regra vindo por parte do Banco Central, não vai acontecer. Esse crédito não vai chegar na ponta. Aquele 1,3 trilhão que nós mostramos já naquele gráfico em programas atrás, sem contrapartidas claras para o mercado de crédito, ele não vai chegar na ponta. Vai ser uma liquidez que vai ficar presa dentro do sistema financeiro. Não, então era isso que eu ia falar, que como no momento atual tem esse processo de desinformação e como a economia brasileira no momento ela sofre de um nível de incerto alto, os bancos privados eles vão reter essa quantidade de recursos e vão levar taxa de juros. Então o ideal é que por mais que a política do Banco Central tenha sido correta, aumentar a liquidez do mercado financeiro, o processo ou todo o caminho que ocorre entre o dinheiro que foi disponibilizado por meio do instrumento de política do Banco Central, que foi aumento compulsório e a liberação de mais recursos por meio de normativa central, ela não vai se concretizar. Então, em certa medida, a ideia de que aconteceu uma austeridade, permanece uma austeridade do governo federal, ela tem que ser um pouco avaliada com cautela, porque o Banco Central realizou a política de modo adequado. Só que a política econômica ela não se restringe apenas ao processo de elaboração de normativas ou documentos que viabilizem o processo de geração de recursos. A política econômica, a gente considerar que é uma arte. A política econômica é a habilidade que um ministro tem de conseguir, de ministro e os que estão ligados à formulação de política macroeconômica, tem de um lado, executar as medidas corretas e, de um outro lado, ser capaz de sentar, conversar e fazer com que todo o caminho para que o dinheiro seja acessível ocorra. Ou seja, você tem que visar a parte burocrática e tem que fazer com que todos os agentes envolvidos eles tenham uma comunicação clara para que os beneficiários, que são as empresas e a população de modo geral, possam receber esse recurso do modo mais rápido e de forma mais objetiva possível. Então, temos esse problema adicional da disponibilidade de crédito, temos o problema adicional da redução de recursos no caixa das empresas. E mais um terceiro problema, que é a redução da poupança que a classe média, que é a parcela da população que consegue poupar um pouco, tem, de estar se reduzindo nesse momento. Então, um outro ponto que eu queria colocar, depois dessas três questões que são importantes de se pensar, é o fato de que... Wallace, deixa eu só fazer um gancho, então, porque dentro disso aí, assim, hoje eu estou inspirado, né? Te interrompendo, mas só fazendo um gancho, porque dentro dessa questão da oferta de crédito, se não quiser fazer pela perspectiva da normativa, né? Ou seja, traçar contrapartidas claras para as instituições financeiras privadas frente à atuação que foi correta do Banco Central de aumentar a liquidez e garantir a saúde do sistema financeiro, faz por meio de competição. Nós temos bancos públicos, né? Nós temos Caixa Econômica, temos BNDES, que não estão atuando veementemente na oferta de crédito para socorro de empresas e socorro de micro e pequenas empresas em geral, de grande empresa. Não importa o porte, não importa que não tenha uma medida clara de oferta de crédito que suporte, né, a necessidade de sobrevivência dessas empresas no período enquanto houver a restrição social. Sim, sim. Até um ponto que é importante considerar que são micro e pequenas empresas que absorvem cerca de 70% da força de trabalho no Brasil. Então, as micro e pequenas empresas são as cidades produtivas, digamos assim, são os estabelecimentos que precisam ser preservados neste momento, porque são as micro e pequenas empresas que vão
possibilitar, após essa redução da atividade econômica, após a crise do coronavírus, são elas que vão permitir a manutenção dos empregos e o processo de crescimento da economia depois desse período. E um quarto ponto que eu acho interessante está relacionado à questão da saúde e também da disponibilidade de recursos. Eu acredito que seria interessante incluir os bancos privados como potenciais distribuidores de R$600, ao invés de ficar concentrado só na Caixa Econômica Federal, porque quando você concentra só na Caixa Econômica Federal, tem um problema de causar aglomeração. Então, as agências da Caixa Econômica Federal, como a única instituição que distribui os 600, ela causa uma aglomeração, acaba por prejudicar o processo de isolamento social. Então, que se fosse permitido aos bancos privados também entregarem esses R$600, aconteceria uma dispersão do público e assim, dessa forma, você minimizaria, né, vai reduzir essa possibilidade de dispersão. Por fim, um ponto que é interessante para fechar essa questão, além desses 3 pontos que eu citei, que vou até revelar aqui os 3 pontos, que é a poupança da classe média que não conseguiu R$600, o benefício emergencial, o lucro das empresas, das pequenas e médias empresas, que vai estar num nível mais baixo, e elas vão ter que dar conta de pagar o salário dos trabalhadores no pós-pandemia, e o ponto da demora de disponibilizar esses R$600. Agora, para fechar, eu acho que tem um ponto que ainda não foi colocado, que é compras governamentais. Porque não basta só você dar recurso, disponibilizar dinheiro, se você não consegue garantir que no período pós-pandemia as empresas tenham para quem vender. E por que eu estou falando isso? Só lembrar de um ponto importante, que foi quando eu comecei a falar. Se você tem poupança, porque você estou poupança durante o período do coronavírus, e se você é pobre e, portanto, não tem condição de poupar, você não vai ter recurso para comprar. Primeiro, você vai ter o seu salário normal. Quem conseguir manter o seu emprego vai ter o seu salário. Com o salário, essas pessoas não conseguem comprar para além daquilo que já compram. Porque antes do período da pandemia, as pessoas, os brasileiros, já tinham uma taxa muito elevada. Você já tem, né, se você constata que boa parte da população tinha dívidas anteriores ao período do coronavírus, essas pessoas, após a pandemia, elas vão ter que continuar pagando as suas dívidas. Só que uma parcela da população, ela vai perder o emprego. Então, essa parcela da população perdeu o emprego, ela vai ter que renegociar a sua dívida e essa pessoa está fora do mercado consumidor futuro. Para a classe média, que tem poupança, está consumindo uma parte dessa poupança, e quando a atividade econômica voltar, ela não vai querer consumir, porque ela vai querer guardar o dinheiro para recompor os gastos da poupança que for utilizada. Então, percebe, o pobre vai estar renegociando, o pobre que manteve o seu emprego vai estar tentando renegociar a sua dívida e pagando a sua dívida. O pobre que perdeu o emprego não vai comprar de jeito nenhum. A classe média baixa, a classe média alta, que tiver mantido o emprego, vai estar tentando poupar, porque ela despoupou uma parte da sua renda nesse período, e o resultado de quando você soma a classe pobre com a classe média, significa que está sumindo, digamos assim, grosso modo, que está sumindo do mercado consumidor uma parcela muito grande da população com capacidade de compra. Então significa que, se esses 2 grupos sociais estão em situação muito difícil para consumir, significa que nos próximos anos, a partir da pandemia, a brasileira não vai ter mais o grupo social responsável pela parcela do consumo na economia. Se essa parcela da população está desempregada, sem poupança e tentando consumir o mínimo, significa que
não tem perspectiva de venda futura para a classe empresarial nos próximos anos. Então, a etapa do que eu queria dizer. Então, portanto, para fechar, resultado, não tem um mercado consumidor significativo para os anos. Então, uma opção que seria importante de pensar é incluir as compras governamentais como uma forma de reativar a economia, garantir compras para a classe empresarial, tentar manter a taxa de atividade econômica mais elevada, ou seja, tentar garantir um crescimento econômico melhor, para que com isso a gente não perca mais empregos e as pessoas possam pagar as suas dívidas, e aí mais para frente, daqui a alguns anos, as pessoas poderem ter capacidade. Então, a importância do Estado nesse momento é não só de disponibilidade de recurso para a população de baixa renda e para as empresas, mas num segundo momento tentar garantir por meio de compra demanda para as empresas, porque essas pessoas que eu citei anteriormente, são os pobres, a classe baixa e a classe média, estão perdendo capacidade de compra futura. Então, existe um problema que está muito, assim, muito forte e que vai a economia brasileira para os próximos. Eu não fiz os cálculos aqui, mas eu acredito que para os próximos 3 anos depois, até mesmo 5 anos depois do coronavírus, a economia brasileira vai estar com dificuldade de consumir. E isso vai afetar o emprego e a distribuição de renda. Então, era isso que eu queria colocar. Pois é, perfeito, Wallace. Eu acho que a análise assim, brilhante que você tem feito aí desse cenário e de quão assim, a gente começa a fechar as nossas possibilidades para um futuro digno aí para o nosso povo, à medida que a gente não atua nesse momento, né? À medida que o governo não atua nesse momento. O que eu queria trazer de discussão aqui, muito rapidamente, e que está totalmente linkado com essas perspectivas que vocês dois trouxeram, né? É justamente o seguinte, né? Nesse quadro todo, é muito comum a gente até nossas conversas cotidianas com outras pessoas, né? Pessoas muitas vezes que não atuam na área, nos perguntaram, pô, Wesley, mas Jonas e Wallace, o governo está quebrado, né? Não tem, todo mundo fala aí que o governo está quebrado, tem dinheiro, porque a gente está vendo vocês falando aí que tem que adotar aquela medida, socorro para as empresas, que não tem. Hoje eu estava lendo uma matéria lá na Espanha, a Espanha vai prorrogar até o final do ano o socorro aos trabalhadores e empresas ao mesmo tempo, né? Um tiro muito certeiro, que está pagando 75% dos salários das pessoas, dos trabalhadores que tiveram seus contratos de trabalho suspensos nesse momento, né? E não é igual aqui no Brasil, né? Que é o governo entrando, arcando com 70% de seguro-desemprego, né? Com percentual de seguro-desemprego no caso de suspensão de salário. Não, ela é percentual do salário. Isso só para dar um exemplo, né? Mas a gente tem falado, não precisa de auxílio para as empresas, o crédito precisa rodar, precisa de uma ação mais contundente de preocupação com as pessoas. O Wallace trouxe aí agora essa preocupação com esse derretimento da poupança, né? De quem ainda consegue ter poupança nesse país e como que essa poupança está derretendo durante esse momento. E as pessoas nos perguntam, tá, mas o dinheiro vai vir de onde? Não está quebrado? O Paulo Guedes está falando lá todos os dias, está quebrado, pergunta para o Congresso, quero que vocês apontem de onde vai sair o dinheiro para medidas que estão sendo discutidas aí. E então, eu queria dizer o seguinte, trazer aqui uma contribuição muito interessante, na verdade, vários economistas têm dado suas contribuições nesse sentido. Eu queria destacar aqui, entrem lá no canal da Mônica De Bolle, você vai observar lá o que ela tem falado sobre esse assunto. A Mônica De Bolle é uma economista de primeira linha, pessoa que já trabalhou no FMI, enfim, pesquisadora reconhecida internacionalmente. O Paulo Gala tem falado sobre isso também no canal dele, mas hoje eu queria trazer aqui a contribuição de um professor que foi, inclusive, meu professor, né? O Marco Flávio, professor Marco Flávio Rezende, do CDPLAR, o FMG, trazendo justamente uma nota técnica que esclarece muito bem essa discussão, né? De onde vem o dinheiro? É óbvio, de onde está vindo o dinheiro para o mundo inteiro, né? De emissão de dívida pública, de emissão monetária. Não tem de onde, não tem discussão, né? E aí existem alguns tabus na economia
principalmente nessa economia ideologizada da equipe econômica do governo e de alguns economistas do mercado financeiro, com um tabu com relação a esse tipo de medida, né, que é principalmente de emissão monetária. Emissão monetária é é emissão de moeda, tá, gente? Emissão de dinheiro. Mas aí, até para eu explicar isso um pouquinho, né, a pessoa pensa, pô, mas aí vai emitir dinheiro, como é que é? Pega a maquininha e começa a imprimir? Mais ou menos, não é bem isso, né? Envolve isso eventualmente, mas não é bem isso, porque é muito mais, um mecanismo muito mais, do ponto de vista de política pública mesmo, né? Na verdade, você tem um mecanismo de emissão o Banco Central entraria aí comprando dívida pública no mercado maciçamente, e isso aumenta a quantidade de moedas que está circulando aí na economia real, né? Nas empresas e com as pessoas, e até com o próprio governo, que é uma crítica que, inclusive, o Marco Flávio apresenta na sua nota técnica, porque não entrou em pauta na discussão aí da PEC do orçamento de guerra, né? Uma suspensão do artigo temporário de um dos incisos do artigo 126, se eu não me engano, da Constituição Federal, que não permite que o Banco Central compre dívida direta do Tesouro, né? Não empreste dinheiro ao Tesouro. Seria um mecanismo mais rápido, inclusive, até para sustentar essa série de políticas que a gente tem comentado aqui. Mas ainda assim é possível que o próprio Tesouro emita novas dívidas, né? A dívida pública, então, ou seja, dívida pública é mais ou menos o seguinte, para ficar claro para todo mundo, porque esses termos são muito difíceis e o pessoal fica muito confuso com isso, né? É basicamente o seguinte, o governo fala assim, olha, pessoal, me empresta um dinheirão aí que eu estou precisando para socorrer gente, para salvar a vida, né? Aí o governo emite isso em termos de papéis, né? Títulos de dívida. Assim, então aqui, tô te dando um papel que te tá dando direito a daqui tanto tempo você resgatar o seu dinheiro comigo, eu vou te pagar esse dinheiro que eu peguei emprestado com juros de tanto. Basicamente é isso. Então o Tesouro Nacional pode emitir ao momento que quiser essa nova dívida, né? E é a grande diferença do que significa um governo, né, na economia do que uma empresa ou do que uma família, né? Então, para a gente quebrar um pouco também essa discussão de, porque esses paralelos, né? A economia do governo é como se fosse uma economia, a economia do Estado é como se fosse uma economia doméstica. Não é. Você não consegue sair emitindo dívida aí no momento que você quiser. Você vai ter que negociar no banco, a taxa do banco, naquela negociação difícil. O único agente, né, da economia que é capaz de emitir e falar quanto que vai pagar de juros, aquilo ali e tudo mais, é o governo, e pode fazer isso a qualquer momento, né? Então, o Marco Flávio, ele apresenta, o professor Marco Flávio, a gente vai até colocar o link da nota técnica aqui, coloca isso de uma maneira muito interessante e eu acho que é muito elucidativa para quem não é da área também. E aí, alguns economistas lá do governo vão falar, mas isso gera inflação, né? E aí você vai ver também, eventualmente, alguns economistas nos grandes canais de comunicação falando também, que são economistas do sistema financeiro, tá? Esses aí são exclusivamente de lá. Não vai gerar justamente por isso que o Wallace falou, né? Não vai gerar porque a gente está num quadro, inclusive saiu o número essa semana, né, confirmado, nós estamos num quadro de deflação, ou seja, de queda de preços, né? Por quê? Porque as pessoas não estão consumindo, simplesmente por isso, né? Ou porque eles estão preocupados com o futuro, ou simplesmente porque estão perdendo seus empregos, né? Estão tendo seus contratos de trabalho suspensos, né? Não estão recebendo salário, estão tendo diminuição da sua renda e elas vão diminuir o consumo, né? E ao mesmo tempo, nós não estamos produzindo, né? Nós temos uma capacidade ociosa de produção gigantesca no país, né? Antes da crise era cerca de 75% de capacidade ociosa, não, minto, de 75% de capacidade operante, né? Ou seja, 25% de capacidade ociosa. Tudo aquilo que a gente pode produzir, né? Se a gente pode produzir 100 carros, a gente estava produzindo 75. Basicamente isso, né? A gente pode produzir 100 liquidificadores, a gente estava produzindo 75. Isso antes da crise do coronavírus. Certamente isso com o coronavírus e os números da indústria, que tiveram uma queda expressiva, né? Agora nas últimas semanas, nós voltamos a níveis da indústria do início dos anos 2000, né? Até mesmo da década de 90, a indústria não está produzindo, então essa capacidade ociosa está aumentando, né? Está produzindo menos ainda. Então, quando a gente for pensar na retomada da economia, essa retomada é gradual, né?
Então, isso não acontece assim do dia para a noite, todo mundo vai começar a produzir barbaridade e todo mundo vai sair consumindo. Não, é isso que o Wallace disse aqui, agora, né? A tendência é que a gente tenha uma retomada muito lenta e gradual. Então, essas ações, né, fortalecer, para a gente simplificar o discurso, né, mas fortalecer o caixa do governo para fazer as políticas públicas que são necessárias para salvar vidas, tanto no combate ao coronavírus, tanto para salvar vidas no que diz respeito à crise econômica, é fundamental, né? Hoje, nessa semana, nessa excursão que os empresários fizeram lá com o Bolsonaro no STF, um dos representantes lá disse, a gente tá falando muito aí em morte de pessoas, daqui a pouco vão começar a morrer CNPJs. Meu Deus do céu, né? Nós vamos colocar o CNPJ à frente das pessoas agora, é isso? Mas tudo bem, né? A gente também acha que tem que acudir às empresas. Tem mecanismo para isso, e o mecanismo tem que vir do governo. Não é voltar para a rua, trabalhar, porque morrer mais gente. Pelo amor de Deus, estão morrendo 700 pessoas por dia em números oficiais subnotificados, né? Então, a gente acha que, sim, também tem que ter um auxílio para as empresas, e esse dinheiro tem que vir de políticas públicas e por parte do governo federal. Existem medidas para isso. Emissão monetária, emissão de dívida pública, engorda o caixa e vão agir, né? Surgiu a discussão aí do programa Pro Brasil, né, do esboço Pro Brasil, feito lá pelo Braga Neto. Já acabaram com a discussão. Guedes deu lá os seus chiliques, né? Hoje eu estou fazendo questão assim, até de ser muito claro, para a nossa mensagem chegar nas pessoas, né? Tentando trazer menos termos técnicos aqui, sendo muito claro, objetivo, né? Tem o que fazer, tem de onde sair o dinheiro, tem, né? Estava contando aqui para os colegas na reunião nossa de pauta, né? Eu estava conversando isso com a minha mãe, né? Meu filho, mas está falando que precisa fazer isso, o Brasil não está quebrado, sua mãe, tem como sair, né? Tem como tirar o dinheiro, e não é novidade para o Brasil, o mundo inteiro está fazendo isso, o mundo inteiro. Mas vai aumentar a relação dívida pública, né? Aí eu tenho que usar a expressão que foi utilizada pelo nosso presidente, né? E daí, né? O mundo inteiro está aumentando a relação dívida-PIB, né? Países que já tinham uma relação dívida-PIB altíssima, como o Japão, por exemplo, há países que estão combatendo o coronavírus na África, né? Isso está lá na nota do professor Marco Flávio também. Então, é exatamente isso, tem de onde sair o recurso, né? É preciso a gente parar com essa falácia, né, de que não tem recurso, de que está quebrado. O assunto agora é salvar vidas e salvar a economia, né? Sem esse impulso do governo, não acontece, é impossível, né? Nós vamos entrar, a Mônica de Bolle estava comentando esses dias, muito interessante, né? O que está acontecendo é que, muito provavelmente, se não fizermos nada, nós vamos entrar numa espiral deflacionária, né? Ou seja, isso é um aprofundamento significativo do quadro de crise que nós estamos vivendo. Então, é fundamental, né, que a gente quebre esse discurso. E está muito claro também que, na realidade, o projeto do governo é isso, né? Talvez seja isso, gerar uma situação de caos social, porque é para isso que nós estamos caminhando, né? Para onde vamos? Nós estamos indo para uma situação de caos social, de mortes, pessoas que não têm contribuição do governo para pagar suas contas, para comprar comida, e empresas que vão quebrar, principalmente as pequenas e médias, porque não tem ajuda do governo, não tem crédito, não tem socorro direto, não tem. Então é para isso que nós estamos caminhando. Então, assim, essa é a reflexão que eu queria trazer hoje, e até sem, né, a gente já está encaminhando aí para um período mais longo de programa. Hoje eu estou um pouco mais exaltado assim, mas é simplesmente para a gente ser mais objetivo assim, nessa discussão com o público, né? Porque a gente vê tanta coisa falando aí, tanta besteira, a gente precisa quebrar esses tabus, tá bom? E aí, colegas? Desculpa até aí um pouco ser incisivo em demasia aí. Não, eu acho que foi muito importante as suas colocações, Wesley, principalmente para traduzir para a população, no modo geral, que ninguém é obrigado a entender de economia, né? E
E é importante a gente saber um pouquinho de economia, principalmente a partir dos nossos vídeos aqui, que a gente tenta fazer esse papel, né, traduzir um pouco da linguagem acadêmica, tentar trazer para uma linguagem mais popular, justamente essas coisas que são colocadas para a população, que o Brasil está quebrado e que acabou a economia brasileira, e que vai tudo, sabe, existem mecanismos, e a gente já vem tratando aqui nesse programa, e não são poucos mecanismos, né? Essa conversa que o Brasil está quebrado veio desde o impeachment da presidenta Dilma, né? Que o PT quebrou o Brasil, mas nós tínhamos recordes de divisas internacionais guardadas, sabe? E é isso que ainda está salvando determinados pontos com as políticas econômicas adotadas, que nós estamos torrando as nossas divisas. Nós temos muitos mecanismos para salvar a população, né, nesse momento de quarentena, né? Medidas econômicas para salvar as empresas, medidas econômicas para que sejam retomadas as produções industriais e empreendedorismo no Brasil. É um tempo que se fala muito de empreendedorismo, de inovação, de criação de novas tecnologias, mas isso não vem sem políticas públicas, né? Isso não vem sem a intervenção do Estado. É aqui no Brasil e é no mundo inteiro que funciona dessa forma, né? O processo de industrialização em países de desenvolvimento tardio funciona dessa forma. Então, é importante que a gente coloque aqui, mesmo que de modo mais simplificado, de modo mais superficial, para que a população veja e entenda que existem meios, e esses meios não são adotados por escolhas técnicas do governo, né? Escolhas ideológicas do governo, digamos assim. Não é nem escolha técnica, escolhas ideológicas do governo. E mais do que isso, né, Jonas? Assim, você tocou num ponto que eu achei interessantíssimo, porque a história mostra isso, né? As pessoas às vezes não sabem com o discurso, porque os Estados Unidos que prega. Não, gente, a infraestrutura do Estado norte-americano, as ferrovias nos Estados Unidos surgiram a partir de mecanismos de crédito e dívida pública. A infraestrutura no Reino Unido, na Inglaterra, foi feita por meio de dívida pública. No mundo inteiro, Exato. No Japão, dívida pública. Qualquer lugar do mundo, aqui não pode. Aqui a gente não pode agir para resolver os nossos problemas, né? É impressionante. Nós, na economia, nós estudamos várias formas de pensar, várias formas de estratégias que são baseadas em diferentes escolas de economia ou escolas de pensamento econômico, né? Um bom economista, ele tem o conhecimento aprofundado, obviamente, em uma dessas escolas, mas ele tem um conhecimento generalizado das outras escolas de pensar, né? E um bom economista, ele vai saber fazer a escolha técnica que depende do momento e o que ele deve fazer, né? O principal ponto que deve ser colocado aqui no nosso diálogo aqui é que, sim, as nossas escolhas são de uma viseira ideológica, né, que igual aquela de cavalo que eu coloco aqui, que eu não posso olhar para o lado, assim, né? Não existem outras formas de alternativas, e foi implantado isso na televisão, e foi implantado isso na mídia, foi implantado isso na mentalidade da população, que não existem outras alternativas, mas existem N alternativas. É só escolher qual outra alternativa ser tomada e seguir o caminho de modo que seja menos danoso para a economia, menos danoso para a população, né? É importante que isso seja bem enfatizado para que os nossos caminhos não sejam tão dolorosos. É possível, sim, transformar e passar pela crise. É possível, sim, ter uma retomada com menos dano possível do que a escolha técnica que está sendo tomada agora. Ô, Jonas, então já aproveita e emenda para a gente, em função do tempo, para onde vamos? Olha, nós vamos, se nós seguimos, né, o jargão do economista depende, né? Todo bom economista vai falar o depende. Por quê? Todas as análises que a gente faz se tudo permanecer constante, né? Se tudo permanecer constante no nosso governo, se eles conseguirem se manter nessa
nessa amarra ideológica, nessa viseira ideológica do governo, nós vamos muito próximo para que o Wallace comentou agora. Nós vamos torrar as nossas poupanças, nós vamos ter fechamentos de CNPJs de muitas indústrias e o processo de desindustrialização brasileira e desperdício de talentos e inovação e de tecnologia que nós podíamos estar inserindo no mercado vai ser algo muito grande, né? É isso que as políticas públicas do nosso atual governo estão propondo, né? É um caminho muito difícil, muito danoso, e a gente vai perder toda uma geração de potenciais talentos, de potenciais empreendedores emergentes e potenciais investidores emergentes e potenciais inovadores e criadores de tecnologia emergentes que poderiam estar criando soluções com base em políticas públicas de desenvolvimento científico e tecnológico e que proporcionaria o desenvolvimento e o bem-estar da nossa população. Ótimo. Ótimo não, né? ótimo não. Wallace, então, seus últimos comentários e responde aí para mim, para a gente, para todos nós, né? Para onde vamos? Acho que tem um importante falar brevemente, que é o seguinte. A política econômica antes do Covid é caracterizada por um ambiente, e agora é por outro. A emissão de dívida pública, ela depende de alguns fatores que são quem vai comprar o título público. Então, quanto pior a situação econômica, quanto mais grave o nível da dívida de um país, pior se paga pelos títulos públicos. E aí o que significa? Que quando você, como um país qualquer, tem uma dívida muito grande, o país é muito endividado, e ele vai colocar o título público no mercado para vender, para se financiar, quem vai comprar o título público vai olhar a situação financeira do país. Se a situação é muito ruim, você fica muito à mercê de quem vai. Então, se a dívida do país é muito alta e que você quer vender o seu título, quem vai comprar vai querer comprar. Os compradores, que são o sistema financeiro, fundos de pensão e uma série de compradores, não vai querer comprar. E se eles não querem comprar, você acaba vendendo o seu título, você acaba diminuindo o preço do seu título. Quando você diminui o preço do seu título, a rentabilidade desse título aumenta. Ou seja, os juros que você tem que pagar pelo título que você está vendendo começa a aumentar muito quando você tem uma dívida muito. Então, o grande problema é que se você começa a dar demais, você perde poder de barganha externamente e você se torna refém de quem vai vender, de quem vai comprar, perdão, quem vai comprar. E essa é a razão pela qual a rentabilidade para quem vai comprar começa a aumentar muito. Então, essa é uma discussão interessante mais para frente, mas é que a grande questão de colocar, que se apresenta na mídia e discutir em macroeconomia, que o problema da razão dívida PIB é um deles. Países muito endividados são obrigados a vender muito dos seus títulos a um preço muito baixo e juros muito alta. E aí vai virando uma bola de neve. Então tem que ter responsabilidade fiscal quando você vai emitir títulos por causa disso. Porque se você for um país que simplesmente se endivida muito, vai chegar um determinado momento que ninguém vai querer comprar seu título. E se ninguém vai querer comprar seu título, vai perder capacidade de captação de recursos no exterior. E aí você perde a capacidade de fomentar política pública. Se você mas é importante a gente colocar aí, Wallace, que é um mercado também que ele tem fatores relativos, né, que relativizam essa relação, né? Uma coisa é você ter uma relação dívida-PIB elevadíssima num quadro internacional em que a relação dívida-PIB é pequena, né? Inclusive o do Brasil em geral, comparado com vários outros países, a relação dívida-PIB é bem menor, né? Agora, outra coisa é num pós-pandemia, onde você tem tá o termo do momento, né? Um novo normal, né? Em que a relação dívida-PIB ela está realmente mais elevada no cenário internacional, e esse fator ele passa
ou pelo menos tende, né, a ser relativizado, né? Ou seja, você teria aí uma margem também, assim como todo o movimento da economia internacional, né, dos países mundo afora, uma possibilidade também de elevação dessa relação dívida-PIB, porque você não perderia nesse mercado relativo, né? É por isso que eu falei que tem um mundo antes do coronavírus, e um pós. E aí também vai depender da política produtiva de cada país. Tem se discutido muito a questão de distribuição de renda, mas a distribuição de renda também depende da estrutura produtiva de cada país. Também é um espaço para discutir mais para frente. Mas é isso, tem que ter um cuidado aí, uma análise com relação a essa necessidade de endividamento do público. E que ela depende da estrutura produtiva do país, depende do grau e do nível de endividamento. E de relações políticas entre os países, que também é um outro ponto que se discute. Agora, para onde vamos é que, no momento, a gente ainda não sabe, e vamos aguardar para ver aí quais que são as escolhas que a sociedade brasileira vai fazer. É importante destacar que tem muita coisa para ser mudada no Brasil, mas que o espírito coletivo e a sociedade é um ponto que tem que permanecer, e é o único caminho que a gente dá para sair desse problema do mais rápido possível. É isso. Show de bola. Pessoal, eu já falei demais, já coloquei minhas reflexões para onde vamos. Então, vamos encerrar, agradecer a presença de todos aí que ficaram até o final. Curta aqui nosso vídeo, compartilhe nossos vídeos com os amigos aí, com os colegas, para quem mais achar que seja necessário. Se inscreva no canal. Até a próxima. Estaremos aí logo. Um abraço. Obrigado, gente. Valeu.